voltando um pouquinho da história de Wilson Pedro Kleinobing. Começou em Videira. Seu pai é natural de Videira, é isso? Na verdade, Gaúcho, né? Na verdade meu pai é gaúcho, né? Né? Contando um pouco da história familiar. Ele veio de Videira, né? Pra Celeste, alguma coisa assim, meu pai nasceu em Montenegro, no Rio Grande do Sul. Né? Meu avô trabalhava lá, era uma pessoa, né, junto com a minha avó, pessoas realmente muito simples, mas trabalhavam muito. E ele achava, meu pai nasceu, era o filho mais velho, e ele achava que ali ele não tinha mais condições não teria condições, não, oportunidade para os seus filhos ali. E aí veio morar, na verdade, em Concórdia, na verdade, onde hoje é o município de Piritiba, no oeste de Santa Catarina, na outra margem do Rio Uruguai, onde um dos irmãos do meu avô, tinha um armazém de secos e molhados, né? Na época anterior você não tinha supermercado, tinha um armazém de secos e molhados, exatamente. E depois ia pagar a Aí conta. lá meu avô aprendeu o ofício de contador prático, né? E acabou indo para Videira. Meu pai foi para Videira com 5 anos de idade para trabalhar na vinícola, né? Na vinícola Leone, como contador, como administrador. Eu não tive a oportunidade de conhecer o meu avô, ele morreu antes ainda de eu nascer. Mas era tudo aquilo que eu vi, também uma pessoa fantástica. Seu pai chegou a ser político em Videira? Não, Não? nunca. Nunca. Meu avô acabou sendo vereador, foi prefeito em Videira, faleceu muito jovem também, em 1971. Meu pai casou em 70, meu avô morreu em 71. E aí, meu pai era engenheiro mecânico, tinha se formado lá no Rio Grande do Sul, na Universidade Federal do Rio Grande do Sul, e veio trabalhar na Celesc, em Florianópolis, aonde, por conta, né, por essa contingência, eu e meus irmãos, nascemos em Florianópolis. E ele, como é que ele buscou essa carreira política? Porque, na verdade, ele posou em Blumenau. A carreira política de alguém, porque o Mário Binder, que foi uma figura que passou por aqui, sim, figura boníssima, nosso particular amigo, foi co-diretor da nossa Rádio Mirador muitos anos, tem uma história dentro da comunicação do Alto Vale e depois foi dono da Rádio Clube Blumenau. E a gente sabe que ele fez um convite, talvez pela proximidade até de amizade que fez com seu pai, e seu pai usando um programa na Rádio Clube, claro que ficou muito mais conhecido em Blumenau. Aí meu pai começou, primeiro meu pai foi diretor de distribuição da Celesc em 78, no momento da eletrificação rural, fez um excelente trabalho, e em 82 acabou sendo candidato a deputado federal. Né? Se elegeu deputado federal, foi secretário da Agricultura, o governador Esperidião Amin, também fez um trabalho. Meu pai tinha uma capacidade, que é uma das coisas que eu aprendi com ele, que eu procuro aplicar no meu dia a dia. Meu pai tinha uma capacidade de ouvir, de entender o que as pessoas estavam precisando e transformar aquilo em ação. Né? Então, na época, o programa Troca-Troca, né? Troca-Troca. Nós estamos falando hoje algo que alguns não lembram mais e, infelizmente, outros talvez nem conviveram com inflação tão alta. Né? Na época, o Banco do Brasil oferecia um empréstimo, você comprava um trator e a inflação era tão grande e os números mudavam tanto que o agricultor não sabia quanto ele estava, de fato, devendo para o banco. Aí, uma conversa com os agricultores com relação a isso, o cara disse, eu entendo de milho, né? A minha conta é milho, eu sei quanto milho vale, meu negócio é milho. E a partir daí veio a ideia de fazer um empréstimo, não em dinheiro, né, mas fazer um empréstimo, na verdade, para comprar o trator, cujo pagamento era feito em saca de milho. Então o cara comprava um trator e tinha que devolver tanta saca de milho, que era a conta que ele sabia fazer. Por isso que era o troca-troca. Por isso que era o troca-troca. E com a condição que, caso o preço do milho tivesse maior, ele poderia vender o milho e pagar em dinheiro, e a diferença seria paga pelo governo do estado. Então aquilo foi uma revolução na época, né? E várias outras coisas que o pai desenvolveu. E aí, em 86, ele acabou sendo candidato a governador, em função, quer dizer, subiu muito rápido, né? Perdeu a eleição, naquele momento não se elegeu, mas fez uma eleição fantástica, né? Começou com 4% de intenção de voto, terminou com 25%, se descobriu na televisão como comunicador, a capacidade de falar com as pessoas. Tinha uma oratória fantástica, é verdade, tinha uma oratória diferenciada. E entre os municípios que ele ganhou em Blumenau. E a partir daí começou nessa eleição de 86, aí começou essa relação com Blumenau. E aí nós, né? Acabamos vindo morar em Blumenau logo em seguida, aí que o Mário Binder, então, que já estava em Blumenau com a Rádio Clube, lhe ofereceu a oportunidade de ter um programa na Rádio Clube para se comunicar ainda mais com a comunidade.
Enfim, e aí começou, o resto é história, né? Daí começou essa relação com a cidade, se elegeu prefeito em 88. E quando eu falava, para nós encerrar até o assunto, o vice-prefeito, vamos falar um pouco também do Badeschi, que coisa, um pouquinho de política depois, mas é que Wilson Kleinubing, né, Wilson Pedro Kleinubing, para nós até, o dia que você estava aqui de passagem em Rio do Sul, lá na sede da ABB, e tinha o nosso amigo lá que está sempre jogando dominó, o Vitor Perão, que é lá mora aqui há muitos anos, mas a família toda de Mirim Doce. Sim. E dizia para mim, Neri, se o João Paulo vier no teu programa, depois que você saiu, foi embora, não esqueça de dizer para ele que quando o Wilson Kleinubing veio a Rio do Sul fazer uma reunião com vários segmentos da sociedade, empresários, muitos que comandavam a construção do hospital regional, que estava parada num determinado período, ele veio a convite desse grupo de empresários e da sociedade, e ele assumiu um compromisso. Vocês me dão um voto que eu termino o hospital e equipo o hospital. E a sociedade de Rio do Sul, a comunidade de Rio do Sul, do Alto Vale, a campanha foi muito forte, deu os votos ao Wilson Pedro Kleinubing. E ele honrou. Esse é o político que honrou. Veio, o que ele disse que ia fazer se caísse os votos, veio aqui, se tornou político, vereador, governador, terminou o hospital e equipou o hospital, que é uma referência hoje, não só para o Alto Vale, como para Santa Catarina e o Brasil. O nosso hospital regional, nós, a Sociedade do Rio do Sul do Alto Vale, devemos muito ao seu estimado, saudoso pai, Wilson Pedro Kleinubing. E ele abraçou realmente a construção do hospital. Foi quando eu conheci o Milton, né? O Milton foi prefeito duas vezes. O Milton eu conheci quando era presidente da comissão do hospital. Aliás, ele foi o grande cabeça da... Claro, teve muitos... E foi várias vezes lá na agronômica, na época, conversar sobre o hospital. Eu lembro de vários encontros com relação a isso. E o pai realmente abraçou, né, a construção do hospital. O pai deu uma sensibilidade muito grande nesse aspecto. E abraçou, confiava nas pessoas, né, acreditava nas pessoas que estavam por trás, que estavam liderando o movimento aqui em Rio do Sul. Quer dizer, não era um movimento muito mais do que político ou de alguma... Era um movimento da sociedade. Da sociedade, não tinha nada de política mesmo. Todo mundo queria o hospital. Foi firmado um compromisso com o seu saudoso pai, mas porque tinha que ter o retorno da construção. E ele abraçou e viabilizou, às vezes com muita dificuldade, né, abraçou. E mesmo depois, né, como senador, também continuou contribuindo. Então essa talvez seja uma das grandes lições que eu tenho dele, é justamente isso, assim, essa dedicação, né, você cumprir sempre com aquilo que procura fazer, assumir compromisso palavra, até onde, né, pode ir. A palavra. E acreditar realmente que a sociedade junto pode fazer muito mais. Estimado, antes nós falamos, Badeschi, nós vamos no nosso primeiro intervalo, mas eu vou deixar uma outra perguntinha para nós. Eu tenho que te perguntar, como é que foram os últimos dias de... Claro que a gente sabe que ele convalesceu, ficou muito doente, sofreu muito, mas subiu novo, muito jovem, e que... A comunidade, a sociedade de Santa Catarina, talvez o Brasil, precisasse muito ainda de Wilson Pedro Kleinubing naquela oportunidade que, infelizmente, lá em cima, o Todo-Poderoso talvez precisava de um cara de muita palavra lá e levou, depois do nosso intervalo.